pessoal, vamos lá retomar as nossas aulas. Já a gente vai vir com algumas novidades aí, de fazermos aulas ao vivo, via alguma plataforma, nós estamos vendo a melhor forma. Mas enquanto isso, nós não vamos perder o foco no nosso Enem, porque até então ele não mudou de data. Agora nós vamos passar para o Química 2. Nós já fizemos aquela parte do Química 1, volto a repetir. Você que é aluno do cursinho pré-universitário, pode mandar para o meu zap as dúvidas, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre inox e tudo mais, tá certo? Agora, vamos lá dar uma relembrada em Química Orgânica. Nós demos os 2 primeiros módulos, ficou faltando o terceiro, que eram as funções orgânicas oxigenadas. Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos retomar, vamos dar uma olhada, vamos ver, falar um pouco dos postulados do carbono, falar um pouquinho também aqui sobre os tipos de cadeia e dar uma revisada na nomenclatura de hidrocarbonetos. Por que são chamados de hidrocarbonetos? Já vou começar no geralzão. Porque são compostos formados exclusivamente de hidrogênio e carbono. Então, todo composto formado de hidrogênio e carbono ele vai ser chamado de hidrocarbonetos. Inclusive, são extremamente importantes no nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos uma gama muito grande de compostos que são os alcanos que estão no petróleo. Vários derivados do petróleo vai ser formado por esses alcanos. Um exemplo disso, a gasolina. Então, daí a gente estudar toda essa questão da química orgânica. Eu falei para vocês que hoje é mais chamada da química do elemento carbono. Essa questão da química orgânica, ela foi trazida, desde tempos remotos, porque imaginava-se que a química orgânica, os compostos orgânicos só poderiam ser sintetizados por organismos vivos, daí química orgânica. Vamos lá, relembrando. Lembre-se o seguinte, que o carbono ele tem uma propriedade que é a forma com que ele faz a quantidade de ligação, ou seja, o carbono ele pode fazer 4 ligações, sendo que essas 4 ligações podem ser do tipo 4 ligações simples, pode ser 2 ligações duplas, e aí lá na frente a gente vai conversar um pouquinho sobre a hibridação de orbital do carbono, e aí caiu em algumas provas já sobre essa questão SP, SP3, SP2, calma que você vai entender tudo isso, não precisa ficar nervoso, tá? Aqui ela pode fazer, ou ele pode fazer uma tripla e uma simples, e pode fazer 2 simples e uma dupla, certo? As valências do carbono são iguais. O que isso significa? Por exemplo, eu posso ter esse composto aqui, que é o clorometano, e eu posso ter o cloro aqui na outra ponta, que continua sendo o clorometano, certo? Então, isso daí que fala sobre alguns dos postulados. São 3. E o outro postulado é que o carbono tem a capacidade de formar cadeias. Então, na condição, na perspectiva dele formar cadeias, está aqui, isso é uma cadeia carbônica, exclusivamente formada por hidrogênio e carbono, vai ser então um hidrocarboneto. Beleza? Fechou. Então vamos lá, o que nós vimos também? A classificação das cadeias carbônicas. Elas podem ser classificadas de várias formas. Uma cadeia carbônica ela pode ter várias classificações. A exemplo de um composto aqui, como este, eu tenho pelo tipo de carbono, carbono primário, carbono secundário, carbono terciário, carbono quaternário. Se uma cadeia tem apenas carbono primário e secundário, eu chamo essa cadeia de normal, tá certo? Se a cadeia apresenta pelo menos um carbono terciário ou quaternário, eu chamo essa cadeia de cadeia ramificada. Então, nessa primeira, eu tenho um carbono primário, esse carbono está ligado a esse, então esse é um carbono secundário. Esse carbono está ligado a este, então é um carbono quaternário. Este carbono só está ligado a este, primário. Este está ligado a outros 3 carbonos, esse aqui, então carbono terciário. Também ligado a outros 3 carbonos, carbono terciário, carbono primário e carbono primário. Então, por ter a presença de carbono quaternário ou terciário, pelo menos um, tá certo? Essa cadeia ela vai ser chamada de cadeia ramificada. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma cadeia ramificada. Ok? Posso classificar também. Veja que ela dá uma ideia, está aberta. Eu não tenho um ciclo, eu não tenho nada fechado nessa cadeia.
Por exemplo, olha a diferença dessa cadeia para essa cadeia aqui. Preste atenção. Se eu tivesse uma cadeia como esta, aqui eu já posso dizer, ó, tá vendo? Da ideia de um ciclo. Tá certo? Então, isso é uma cadeia fechada. Essa não, ó, essa está aberta. E se eu tenho cadeia fechada com cadeia aberta, a gente chama de cadeia mista. Tá certo? Que eu vou ter as duas ao mesmo tempo. Aí, o que acontece? Fechou ali, né? Tá fechado. Isso aqui é uma cadeia fechada. Essa, veja que dá a ideia de estar aberta. Então, é uma cadeia aberta. Ali também tem como eu classificar. Certo? Aqui, ó, veja que esse carbono está ligado a dois outros. Então, carbono secundário. Esse também está ligado a dois outros. Carbono secundário. Carbono secundário e carbono secundário. Eu só tenho carbono secundário. Eu não tenho nenhum carbono terciário, nenhum carbono quaternário. Então, ela não é ramificada. Essa cadeia é uma cadeia fechada ou cíclica, né? Vai ficar lindo. Cíclica. E ela é considerada uma cadeia fechada. Fechada cíclica, tá? Não ramificada, que vai ser chamada de normal. Tá? Veja só o que acontece, pessoal. Aqui, ligados entre si, eu só tenho carbonos. Então, se uma cadeia, dentro dessa cadeia, daqui a pouco a gente chama de principal, eu só tenho carbonos ligados entre si, eu vou dizer que essa cadeia é uma cadeia homogênea. Certo? Agora, por exemplo, se tivéssemos uma cadeia com essa configuração aqui, veja que eu tenho um átomo um outro átomo diferente de carbono entre carbonos. Essa cadeia seria uma cadeia heterogênea. Então, homogênea, quando eu tenho só carbonos ligados entre si, se há um átomo de carbono, se há um átomo diferente de carbono entre carbonos, eu vou chamar essa cadeia de cadeia heterogênea. Beleza? Mas o que a gente pode ter? Cadeia ramificada, cadeia aberta, cadeia homogênea, né? Nesse caso cadeia heterogênea, cadeia fechada, cadeia cíclica, cadeia normal. Uma outra classificação, o tipo de ligação entre carbonos. Vou chamar a atenção para isso novamente. Tudo que a gente vai falar na cadeia principal, para a gente fazer a classificação, é sempre entre carbonos. Veja que nesse caso, eu tenho uma dupla ligação entre carbonos. Tá certo? Se eu tiver uma dupla ligação entre carbonos, ou uma tripla ligação entre carbonos, essa cadeia vai ser considerada insaturada. Ok, galerinha. Veja que entre carbonos, eu só tenho ligações simples. Então, essa cadeia é uma cadeia saturada. Gente, esses conceitos básicos parecem muito fáceis e são, mas eles são essenciais e primordiais para a gente ter a ideia da química orgânica toda bem desenhada na nossa cabeça. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia fechada ou cíclica, é uma cadeia normal, pois não apresenta ramificação, só tem carbonos secundários nela. É uma cadeia saturada, também é uma cadeia homogênea. Ok? Beleza? Fechou. Então, essa daí é a nossa primeira parte da revisão dos nossos conceitos aí sobre as cadeias carbônicas. Já eu volto com a segunda parte da revisão.